Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e hoje o nosso tema é o audiovisual e os direitos humanos. E para conversar com a gente, eu convidei o jornalista Alan Gomes, que ele é graduado pela Universidade Federal do Amazonas e mestre em cinema e audiovisual pela Universidade Federal Fluminense. Desde 2016, ele coordena o Centro Popular de Comunicação e do Audiovisual, que é o CPA, e atualmente ocupa a cadeira do audiovisual no Conselho Municipal de Cultura de Manaus, o Concultura. Seja muito bem-vindo, Alan. Bem-vindo, obrigado. É um prazer estar aqui, Luciana. E aí, espero que a gente tenha um bom papo. Ah, acredito que sim. Afinal, né, esse tema nos une. Exatamente. Alan, eu vou começar nosso bate-papo falando sobre o Margem, que é esse encontro que vai acontecer agora em dezembro, né, que vocês estão promovendo. E que tem essa pegada aí de Amazônia, comunicação, tecnologia, direitos humanos. Conta pra gente como é que vai ser. Vou começar falando sobre o nome completo do evento, que eu acho muito bonito. Sim. Que a gente nós, enquanto CPA, estamos realizando agora nos dias 6 e 7 de dezembro o Margem, Encontro Amazônico de Comunicação, Cultura e Tecnologias. E aí, a gente lançou agora nas nossas redes um manifesto. Depois, quem quiser acessar, conhecer mais pelo CPA, tem um manifesto lá falando sobre isso, porque a ideia principal é justamente ser uma síntese do trabalho que o CPA vem desenvolvendo ao longo desses nossos 7 anos, mas principalmente nesses nossos últimos 2 anos, a gente tem enfatizado muito uma atuação nesse campo da tecnologia e da internet, né? Para além das ações de cultura e audiovisual. Então, a Margem vem buscar ser essa síntese, né? Tanto nossa atuação enquanto CPA, quanto de parceiros, né? Então, a gente trouxe convidados de fora para debater alguns temas que a gente não vê tão usualmente na nossa cidade sendo debatidos. E o Margem vem para debater algumas dessas coisas. E quem quiser participar, como é que faz? A gente está com Simpla, né? Uma plataforma de cadastro, eu nunca lembro dessa definição. Mas nas nossas redes também tá tudo bonitinho lá, para se inscrever nas oficinas. Nós temos 2 oficinas, aliás, uma oficina e um mini curso. E a programação geral, né, de painel e palestra. Nós vamos ter programação pela manhã e pela tarde, nos 2 dias. E à noite, no último dia, a gente vai ter um show de encerramento. Só para antecipar, assim, para quem ainda não foi lá verificar. Quem são esses convidados? Nós vamos ter na abertura já confirmados a Tiane Neves e o Tarcísio Silva. São 2 pessoas pretas que trabalham com essas discussões sobre tecnologia. Eles vieram para principalmente lançar o livro que eles estão trabalhando já. Chama Griots e Tecnologias Digitais. E esse livro ele busca a interlocução entre intelectuais negros, né, já estabelecidos de renome, como a Zélia Amador, a Milton Santos, enfim, e debates atuais de tecnologia. É uma coisa muito que a própria Tiane discute sobre colonialismo digital e o Tarcísio que fala de racismo algorítmico. Então, ambos têm um debate muito avançado na área da tecnologia e no recorte de gênero, de raça, e ao mesmo tempo falar com seus ancestrais, de certa forma. Por isso o nome Griots, né? Sim. Então, eles vêm lançar esse livro, são nossos convidados, estarão no painel de abertura e, enfim, vai ter o lançamento do livro. Nós também vamos ter a Lori Regatieri, desculpa, eu nunca lembro se a pronúncia é essa, então Lori já fica aqui aberto, que discute desinformação socioambiental, justiça climática. Juntamente com a Jéssica, elas vão dar uma oficina de desinformação socioambiental. E Lori, quem está confirmado são esses. Tem mais gente que pode confirmar. E como é que surge o CPA? Né? Como é que foi esse início e também o público-alvo dessas ações, né, que vocês promovem? O Centro Popular de Comunicação e Audiovisual ele surgiu em 2016. No primeiro momento não tinha comunicação no nome, era Centro Popular do Audiovisual. E ele surge como um derivado, um filhote, eu acho, digamos assim, do Coletivo Difusão. A gente sempre fala dessa forma. Porque o Coletivo Difusão é bem mais estabelecido, muita gente conhece. Tem ações há mais de 15 anos na cidade. E eu fui um dos fundadores ali, lá em 2006. E
o coletivo Difusão sempre desenvolveu ações de audiovisual, e além de todas as outras, né, que é um coletivo de artes integradas. Sim. E lá, ali por 2010, a gente ficava, às vezes, matutando, assim, a gente poderia fazer uma forma de reunir essas nossas ações de audiovisual todas num só local, né? E a gente estava pensando muito na pegada do ensino, da educação, enfim. E aí, a gente ficou maturando essa ideia, enfim, e teve várias mudanças acontecendo. Em 2016 a gente conseguiu. O primeiro projeto captado, assim, a gente conseguiu um financiamento para iniciar as ações, foi justamente o coletivo Difusão, captando junto com a Fundação Banco do Brasil. Desculpa, não sei se pode falar de patrocinador. Tranquilo. Mas foi aí que a gente conseguiu câmeras específicas, computadores, enfim, para a gente fazer as primeiras turmas do Centro Popular do Audiovisual, em 2016. Então, ali no começo, ainda estava muito com essa pegada de ensinar audiovisual. E aí, a parte que a gente começa a se desdobrar em outras coisas, vem logo em seguida, logo no ano de 2017. Por quê? Quando a gente começou a fazer os cursos e as oficinas, muitos movimentos sociais, outros coletivos nos procuravam, porque queriam que a gente, enfim, auxiliasse com a comunicação dos movimentos sociais, das organizações. E a gente foi aceitando uma ou outra, e depois a gente percebeu que era humanamente impossível estar sempre atuando junto com todos. E aí a gente propôs, assim, fazer mais essa pegada de dar suporte a esses outros grupos, né? Então a gente às vezes entrava para fazer um planejamento de comunicação, fazia uma oficina ou outra, para formar os próprios quadros dos movimentos, para a gente não ter que dar conta da comunicação de todo mundo. E isso foi fazendo com que a gente se desdobrasse em muitos campos, assim. Então, a gente passou a atuar com o movimento indígena, com o movimento de trabalhadores do campo, com ribeirinhos, extrativistas, e, aliás, em toda a Amazônia. E, em paralelo a isso, ainda teve a nossa formação por conta dos nossos quadros, né? Tipo, naquele momento a gente tinha vários jornalistas atuando e que discutiam questões de internet. Então, a gente fundou, dentro do CPA, o Núcleo de Estudos e Práticas em Cibercultura, que começou a propor também ações dentro desse campo da internet, né? Então, todo mês de fevereiro a gente faz o Dia da Internet Segura, que é uma ação mundial, inclusive. A gente montou os diálogos de cibercultura. A gente fez uma série de palestras chamada Internet Sem Leseira, que era muito voltada para trabalho com escolas públicas, de conscientização. Inclusive, a gente brincava, a gente falava com os adolescentes sobre até a quantidade de, tipo, o cuidado nessa questão de enviar nudes e tal, né? Tipo, conscientização quanto a isso. Sim. Então, é uma nova realidade, né? Que 100%. Imagina, no meio da adolescência, assim, 100%. Precisa, né? Então vamos abrir uma digressão também. Porque, assim, a questão de adolescentes, né, são 100% se filmando o tempo inteiro. Então, a expressão da sexualidade, às vezes, vai acontecer dessa forma. Então, tem que ter uma conscientização sobre isso, de limites, né? Questão de consentimento, de corpo, de privacidade. Porque, assim, se não houver conversa sobre isso, vão naturalizar que a própria expressão da sexualidade também seja filmada e compartilhada em rede o tempo inteiro, né? Entendeu? Então tem que ter um debate sobre isso de uma forma adequada, como tudo deve ser feito. Então, e voltando para o CPA. Então, de lá para cá, a gente foi fazendo esse paralelo, basicamente, trabalhando muito em suporte com outras organizações e desenvolvendo um debate sobre internet, direitos humanos e inclusão digital. E de certa forma, a gente até brinca, a gente ficava nos bastidores ao longo maior parte desses 7 anos. A gente raramente fazia ações muito próprias, muito autorais, digamos assim, como é o Margem nesse momento. E no último ano a gente mudou um pouco essa perspectiva. A gente não tinha nem Instagram para ter uma ideia. A gente abriu esse ano. Pessoas que trabalham com comunicação totalmente low profile. Sim. E a gente abriu esse ano e tem feito essas ações mais midiáticas, de exposição também, para trazer esse debate para uma esfera pública mais de massa, né, também. Entendi. E a Alane diz uma coisa, como é que é também esse desafio, né, dessa construção, desse fortalecimento dessa rede? Que não deve ser fácil, né? Não, exatamente isso. Os desafios são muito grandes, até porque por estarmos na Amazônia, nos 4 anos anteriores a gente ter passado por momentos muito
delicados, né, em termos de comunicação, cultura. Fomos sempre taxados como inimigos em muitos momentos, né? Então, para você ter uma ideia, em 2017, aliás, a partir de 2017, o CPA estava trabalhando com povos indígenas no Rio Telespires, que é a fronteira do Mato Grosso com o Pará. E nesse momento a gente estava de suporte para o coletivo Proteja e o ICV, que é o Instituto Centro de Vida, né? Nessa pegada que eu estava te explicando, né? Que estava dando suporte. E logo a gente começou a trabalhar lá e tal, e aí tava vindo essa onda de ataques a povos indígenas, né, de fortalecimento de um agronegócio ilegal, assim, né, digamos, né. Então, foi ficando cada vez mais tenso. A gente estava trabalhando com eles para registro das violações de direitos, porque estavam implementando hidrelétricas na região, na terra indígena, e eles estavam com dificuldade de beber água, de ter comida, estavam sendo sufocados e assassinados de certa forma. E aí o coletivo Proteja e o ICV começaram a fazer um trabalho de incidência ali e chamaram o CPA para fazer uma oficina de comunicação para que os próprios indígenas começassem a aprender a registrar o audiovisual, né, para registrar as violações e aí gerar instrumentos jurídicos e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, como estava tendo esse recrudescimento que eu estou comentando, a gente foi percebendo que a gente estava cada vez mais vulnerável e inseguro nas nossas comunicações, nos nossos hábitos de militância, digamos assim, né, do próprio movimento indígena nosso. E a gente começou a se especializar também em questões de segurança digital, né? Como é que faz uma criptografia, como é que se comunica em aplicativo seguro, como é que você evita ser stalkeado, né? Porque isso também é um problema até criminal. Enfim, isso foi outro paralelo que a gente veio traçando nessa atuação junto a movimentos para desenvolver estratégias e métodos de comunicação segura, né? Para poder trabalhar. E isso começa... A pergunta inicial que você estava fazendo era como é que esse trabalho é desenvolvido, esses desafios. Isso é um dos principais, assim, como que a gente consegue se comunicar de forma segura e tal. Então a gente veio debatendo isso desde 2017 e isso ao mesmo tempo fomenta essa ideia de rede, porque vários grupos e coletivos que discutem as mesmas coisas, que às vezes estão enfrentando os mesmos problemas na região amazônica, precisam de repente começar a conversar. Então a gente participa de encontros, a gente sempre está sendo convidado. A gente foi convidado para eventos em Santarém, em Belém, para participar e compartilhar essas ideias e estratégias, né? Então, porque trabalhar com direitos humanos é sensível, né? A gente infelizmente mora, e aí não é nem num país, é numa região, a América Latina em si, ela é muito perigosa para jornalistas, comunicadores e defensores dos direitos humanos. Então você juntando essas duas temáticas, você se torna ali um alvo, né? Então, assim, eu acredito que realmente deve ser um desafio grande. Assim, tem a questão do empoderamento também, né? Desses grupos, como você estava falando. Já surgiram, assim, iniciativas que se desdobraram dessa experiência com esses grupos? Até da comunicação indígena, por exemplo? Olha, diretamente do que a gente fez, acho que eu não diria que sim, não. Não diria que sim, não, foi engraçado. Mas a gente trabalha, como a gente trabalha junto aos grupos, a gente, enfim, trouxe formações e comunicações para grupos que estão bem fortalecidos hoje, né? Então, nessa fase que a gente estava trabalhando junto aos Munduruku, a gente teve contato com um coletivo de mulheres de Munduruku que hoje estão fazendo documentário, continuam fazendo uns trabalhos. Em Santarém a gente conversou muito com o coletivo Jovem Tapajônico, que tem um trabalho também na área do audiovisual e de rádio. Inclusive a gente também... Às vezes as pessoas ficam achando também que a gente está sempre indo ensinar coisas. Não, às vezes a gente está aprendendo muito. Sim. Então, com o coletivo Jovem Tapajônico, foi assim, fantástico ver como aquela juventude se mobilizava em torno das próprias ferramentas de comunicação que desenvolviam. Assim. Então, foi uma troca muito forte, muito interessante. Em Novo Airão, a gente fez um trabalho junto com a FVA no ano passado. Agora eu esqueci o nome do projeto, mas tinha a ver com uma incidência para melhorar os índices de vacinação contra a Covid, né? Então, a gente fez um trabalho com a juventude dali também, que eram cerca de 8 jovens que fizeram um podcast
que debatia isso. Não posso dizer assim que se consolidou, mas ali essa juventude ainda continua articulada. E assim, a gente também tem sempre uma troca muito direta com outros grupos, principalmente de juventude, né? Então em Belém a gente tem agora a Nacuia dialogando bem forte com a gente. Aqui em Manaus a gente fala muito com a Abaré, a Escola de Jornalismo, fazendo trabalhos em conjunto. Vão participar do Margem também. Tem o coletivo Ponta de Lança, que a gente tem um trabalho de parceria também com elas. E é isso, assim, a gente nunca vou falar assim, surgiram a partir do nosso trabalho. Mas a gente está sempre ali se fortalecendo, e aí tem essa noção da rede também. Sim. E aí tem essa questão também de você não só denunciar essas pautas, mas tem uma pegada também de registro histórico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa importância, né, de você você estava falando isso dos griots, que vai ser um livro, acaba sendo uma memória, né? Porque os griots têm essa questão da memória oral. E vocês estão contribuindo para essa memória audiovisual. Olha, é uma atuação muito nata, assim, do CPA, porque eu não sei te dizer da onde vem isso, mas a gente sempre tem essa questão da preservação de memória muito forte mesmo. Inclusive, como eu estava falando, como a gente surge do coletivo de fusão, a gente herda algumas coisas que o coletivo de fusão fazia, como o Cineclube Todo Mundo Após o Play. As próprias registros de várias ações audiovisuais do coletivo de fusão ficaram em fitas mini DV. Essas fitas hoje em dia é difícil, né? Pode ver aqui no estúdio não tem uma câmera que possa rodar isso hoje em dia. Então é um tipo de material que a gente está arquivando, mas a gente tem que ter cuidado para preservar. Então tudo isso é da natureza do CPA desde o começo. E especificamente sobre, como você estava falando, os registros e as denúncias, sim, são um registro histórico, mas é curioso porque naturalmente, quando a gente vai fazendo esse trabalho, as populações, os povos, a juventude principalmente, começam a se interessar de usar o audiovisual também para outras coisas. Então, o exemplo de novo do povo Munduruku, lá no Rio Telespires. Começamos registrando as violações e para gerar peça jurídica. Depois de 2 ou 3 anos de trabalho, eles mesmos propuseram que eles queriam montar a própria metodologia de trabalho deles, que era de monitoramento da terra indígena. Então, eles fizeram um projeto chamado Ipairá. Eu não sei te dizer em que ponto está hoje, porque a gente parou de trabalhar lá, mas tinha a ver com esse registro, né, e aí tinha a ver com a cosmogonia, a visão de mundo deles também, que era assim, vamos fazer um mapeamento do território para ir registrar onde era a mãe dos peixes, onde era a coleta de castanha, e tudo isso envolvido com a espiritualidade própria e tudo mais. Ou seja, quando a gente foi chamado em 2017, era para fazer registro das violações ali do que estava acontecendo por causa da construção da hidrelétrica. Com o tempo, a própria população, a própria aldeia, o próprio povo decidiu que podia ser para além, né? Então tem esse registro histórico que é feito, mas naturalmente o contato com o audiovisual vai te expandindo, vai querendo que faça outras coisas. E eu lembrei de uma outra coisa que eu queria comentar, que tem o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, é da mesma região, do mesmo rio, só que assim, lá no Telespires a gente tinha a população indígena, afetada pelas barragens, e a população urbana de Sinop. Então, o MAB era um movimento que atuava mais ali próximo de Sinop. E hoje eles estão fazendo um próprio documentário, né? E aí eu estou fazendo uma consultoria para eles com relação a isso, né? Tipo, vamos fazer qual pegada, qual recorte, qual abordagem a gente está fazendo. E começou da mesma coisa, né? A gente foi trabalhar com o MAB para fazer registro de violações e tudo mais, e agora eles ainda estão... O documentário tem uma pegada de denúncia, mas eles já estão buscando uma outra empoderamento da linguagem, entendeu? Que ótimo. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente retorna com mais Cenário de Diversidade.
responsabilidade e jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Diversidade de hoje, que recebe o jornalista e pesquisador Alan Gomes. Alan, a gente terminou o bloco passado falando aí sobre o surgimento do CPA, essa experiência, né, essas trocas com diversos grupos. E agora eu queria perguntar para você sobre a participação do grupo em eventos, né, aí voltados à comunicação, tecnologia, segurança digital, como você estava falando. Teve muita coisa, né, esse ano. Esse ano, principalmente, mas era naquela pegada que eu estava te falando. A gente estava num processo de bastidores e esse ano a gente saiu para os holofotes. E aí, esse ano, a gente começou, logo no início do ano, a gente foi aprovado para 2 painéis no Fórum da Internet do Brasil, que era um evento que a gente já participou antes, no ano passado, inclusive. E aí, em maio, aconteceu em Uberlândia, em Minas Gerais. E aí, ele é muito importante porque nesse momento do fórum, a gente consegue reunir vários dos nossos parceiros, né? E aí é uma posição intelectual, digamos assim, bem interessante, porque quando a gente está junto, a gente, numa mesa específica, no painel, inclusive, a gente discutiu uma mesa, era sobre justiça climática e direitos digitais, e a outra mesa era sobre conectividade significativa. Então, em ambos os momentos, a gente, o CPA é proponente junto com outros parceiros, como o ILIS de BH, a Fundação Bosque de Belém, e reúne mais outras pessoas. Então, a gente, nessa pegada, a gente acaba num painel, num workshop, numa oficina, a gente acaba debatendo determinadas coisas e vai produzindo ali uma densidade de intelectual em torno de alguns temas que a gente depois aproveita. E aí mais pra frente eu quero falar sobre isso. E aí depois do Margem, seguimos para o RightsCon na Costa Rica, que a Jéssica Botelho foi. Era um evento que reunia organizações do mundo todo, né, dessa área que a gente chama de terceiro setor, também com financiadores, né, desses projetos e tudo mais. E foi interessante porque deu para conhecer mais pessoas que a gente pode se conectar da própria América Latina. Aliás, sobretudo da América Latina, o CPA tem muito essa pegada em torno da Amazônia e da América Latina. E essa troca foi interessante porque foi um momento que a gente também bateu na mesa para alertar que às vezes essas organizações que financiam projetos, elas ficam financiando organizações do eixo do Sudeste para falar sobre a Amazônia. Então a gente estava lá presencialmente, a gente pegou e começou a pautar isso, falar, olha, tá na hora de parar com esse eixo e de ir para o Sudeste para poder falar sobre a Amazônia. Nós temos especialistas. Exatamente. Aqui, né? Então, a gente ficou pautando muito isso ali. Que foi RightsCon e a Green Screen, que foram 2 eventos simultâneos na Costa Rica. E depois disso a gente também participou da Feria RD, na Bolívia,
Isso é em espanhol, é feira, eu esqueci em português, desculpa. Na Bolívia, que o Emanuel Veras foi, né, e ele também trouxe um debate sobre essas mesmas questões de conectividade significativa, inclusão digital, enfim. E em agosto participou do CO da Amazônia, que é feito pela Escola de Jornalismo de Dados. Foi em Belém, também em agosto, né? E em outubro a gente participou da Oficina de Inclusão Digital. A Oficina de Inclusão Digital é interessante porque a gente já brincou com isso, reuniu gerações de que debate inclusão digital no Brasil. Então, tinha uma galera que milita há 20 anos, 25 anos dessas pautas e sempre falou de software livre, falou de construção de infraestrutura de redes públicas e tudo mais. E uma geração mais nova que já está com essa pauta mais com recorte de gênero, de raça, recorte territorial. Aproveito para te perguntar, a gente avançou nessa questão da inclusão? Na verdade, a gente teve um abismo entre uma geração e outra e a gente está se reconectando. Avançou? De certa forma, sim, né? É mais fácil você entender que, enfim, uma porcentagem significativa da população tem acesso à internet. E o que está se debatendo agora é a qualidade desse acesso. E aí a gente tem retrocesso nesse sentido, porque se 20 anos atrás a gente tinha uma inserção, por exemplo, das periferias na internet através de LAN house, que era um acesso com computador, uma máquina geralmente era de qualidade, a máquina de uma LAN house. Hoje em dia o acesso se dá quase que exclusivamente por celular. E aí isso é empobrecedor, porque o celular é um dispositivo de acesso à internet muito mais limitado. Pode falar que é de ultra geração, o top dos tops, mas ele ainda não é, o acesso à internet não é igual pelo computador, entendeu? E aí a gente vai vendo esses retrocessos, porque agora a gente passou por uma gravidade do período da pandemia, em que toda essa população jovem foi jogada à força para um ensino à distância, para virtualização de contatos e tudo mais, e isso se deu de forma empobrecida, porque era geralmente pelo celular. Então, assim, eu não engulo aquelas matérias romantizadas que aparecem na TV falando que porque a criança estava no 6º ano e no meio do nada tinha que estudar do mesmo jeito e pegava o celular e ia para o topo da árvore para pegar sinal, para estudar e não sei o quê. Não, gente, isso não dá. Essa criança está com déficit de educacional e não dá para romantizar, entendeu? Sim. Até porque os índices, né, depois as pesquisas do campo da educação demonstram isso, né, que você está falando. Não é algo assim da nossa cabeça. Depois tiveram pessoas que pesquisaram e viram, não, realmente. Os próprios dados oficiais demonstram isso, na verdade, né? E, desculpa, eu acabei interrompendo essa sequência, né, desses eventos. Em outubro a gente teve essa oficina de inclusão digital. Foi esse, basicamente, os temas que a gente estava debatendo. E, por fim, a gente agora volta para a Margem, que eu falei no primeiro bloco. A gente está terminando o ano, né, nessa sequência de eventos do CPA, fazendo Margem, que é esse encontro justamente na ideia dessa confluência, né, que é um encontro que a gente vai, na verdade, tentar trazer e agregar todos esses temas que a gente discutiu ao longo do ano. E aí, durante o Margem, vai ter aí a Carta de Recomendação, né, de Políticas Digitais para a Amazônia. Uhum. Como é que esse documento foi elaborado? Conta pra gente. Vou retomar o nome original desse documento, porque eu acho muito chique, que é um Policy Brief. É uma carta de recomendação de políticas, e ele foi elaborado justamente nesses processos que eu estava te falando. O escopo principal dele surge dos debates que a gente fez no Fórum na Internet do Brasil de 2022 e de 2023. E por que isso? Porque nesses fóruns a gente conseguiu reunir pessoas para debater que a gente dificilmente consegue reunir em outros contextos. Então, em 2022, a gente fez um painel que reuniu o Marcos Wesley, do Tapajós de Fato, de Santarém, a Maíra Wapichana, que é de Roraima, mas estava na época no gabinete da deputada Joênia Wapichana, a Lori Regatieri, enfim, e nós do CPA, debatendo um debate sobre redes, dados e ativismo na Amazônia. Então, esse foi o primeiro, né, que a gente estava fazendo essa reunião, e agora esse ano, como eu já falei agora, a gente já debateu conectividade significativa e direitos digitais e justiça climática. Então, esses 3 temas a gente pegou e reuniu esse debate,
para montar uma carta de recomendações de política, né? Policy Brief. Por que isso? Porque se a gente parar para pensar, as políticas para a nossa região, na área da comunicação principalmente, mas enfim, vários setores, elas são sempre pensadas de fora para dentro, de cima para baixo, né? Então a gente vê nesse momento um elogio, né, à empresa do Elon Musk, que trouxe a internet da satélite de baixa órbita, que está chegando a todos os lugares, não sei o quê. Mas foi feito como? Né? Quando ele chega, houve uma promessa de que ele ia conectar todas as escolas da região, 14 mil escolas, se não me engano. E aí, 2 anos depois, foi entregue em menos de 10. Mas todos os garimpos estavam conectados. E aí, essa discussão também sobre o que essa empresa oferece ser suficiente para garantir que essa população está conectada. Não é. Porque se a gente parar para pensar, o que é oferecido de plano é cerca de R$1.000. A qualidade da internet que se oferece lá é muito pior do que se oferece nas capitais, por exemplo. Então você está pagando mais caro por uma internet de menor qualidade. E aí, na hora de coletar os índices, dizer que sim, a Amazônia está conectada. Não. E aí eu retorno. A gente está montando uma carta de políticas públicas para... carta de políticas públicas digitais para a Amazônia, para reivindicar esse lugar de que a gente quer que essas políticas sejam feitas, discutidas com as nossas populações e não de fora, né? A gente quer que as comunidades participem, os povos tradicionais participem, né? Para que isso não seja feito à revelia, assim, uma coisa imposta. Imposta, exatamente. Eu imagino. Na verdade, a gente carece muito, né? Como você falou, em todas as políticas públicas, né? Em geral, a comunidade lá não é. Os grupos diretamente interessados, eles não são convidados a participar do debate, né? Infelizmente, isso é uma prática muito tradicional, assim, na nossa sociedade, né? E durante o evento também vai ter esse lançamento do mapa do jornalismo local da É Nós. Isso. Como é que é esse mapa? A É Nós é uma agência, né, de jornalismo independente e fizeram uma série de mapeamentos, na verdade, no Brasil. Agora eu não estou lembrado qual foi a divisão de regiões, mas a gente está fazendo o lançamento do mapa, que é o Norte e Centro-Oeste. Que a Jéssica Botelho, que é integrante do CPA, participou como pesquisadora desse trabalho. Então a gente vai fazer esse lançamento agora. Eu não vou lembrar dos outros pesquisadores, só não quero passar vergonha tentando citar. Mas esse mapeamento é isso. A gente vai mostrar os números de veículos jornalísticos da região que trabalham em periferias, principalmente. É o jornalismo local, né, que a gente fala. Por exemplo, a Cenário tem recorte de metodológico que não entenderia a Cenário como jornalismo local. Aí tem outro recorte metodológico que vai entender. E é uma questão mais dessas questões metodológicas, mas é importante para gerar dados sobre como é feita a comunicação na nossa região, né? Então esse mapeamento traz dados sobre isso. E aí acho que vai ser bem bacana, assim, porque a gente vai também trazer outros materiais, né, nós também, que trabalham com esse tema, enfim, para distribuir lá. Teve uma coisa que eu acabei não perguntando no bloco passado, que vocês têm essa pegada de trabalhar o local com o global, e tem também a questão do baixo custo, porque a gente sabe que quem é de movimento social, em geral, não tem grandes recursos, né? Como é que é esse trabalho junto com essas três perspectivas? A gente for parar para pensar, essas perspectivas, elas são naturais de alguns grupos, né? Grupos racializados, de mulheres, enfim. Mas na Amazônia, a gente, sobretudo, a gente é natural da gente, né? Essa é uma epistemologia até, de entender que a gente tem que, por isso o nome do nosso evento, a gente atua pela margem, entendeu? E esses debates que a gente traz, se a gente for ver, esse ano o Manaus recebeu, sei lá, uns 4, 5 eventos de discussão de meio ambiente e discussão de soluções ambientais, enfim. E, em geral, se a gente for parar para ver, a nossa população participa muito pouco, né? Em geral, são eventos muito centralizados. Fisicamente, inclusive, no bairro do centro, né?
são eventos que todas as mesmas figurinhas a gente sabe que vai participar, as figurinhas locais, e com muita gente de fora. Então, é esse tipo de debate que a gente não quer fazer. A gente quer fazer um debate que parta do inverso, né? Entre nós, gerar um conhecimento para cobrar coisas deles, digamos assim. Eu nem gosto dessa divisão entre nós e eles, mas é mais uma ilustração. Isso tem muito a ver com esse debate do local global. Por tudo isso que eu venho te falando assim, desde o primeiro bloco, desde a experiência que a gente teve com o povo do Urucu, que mostrou determinadas formas de organização que ensinam pra gente, desde as coisas que a gente vem fazendo, que a gente vem aprendendo com juventude, no Rio do Tapajós, e, enfim, com as periferias. A gente percebe que, na verdade, os territórios têm soluções próprias e que essas soluções têm que ser ponderadas. Então, a gente parte muito nessa pauta, assim. Inclusive, a carta de recomendação fala muito disso, assim, tipo, a gente quer trabalhar com soluções que vêm do território, não o contrário. Então, essa articulação entre o local e o global que você estava falando tem muito mais a ver com isso, assim. Por que a gente está à mercê de uma empresa de satélite de baixa órbita se a gente tem universidades e campos de pesquisa aqui que também estão pesquisando soluções para essa internet e não recebem um ínfimo dinheiro do que esse cara vai receber, entendeu? Por que a gente recebe esses eventos todos para discutir biodiversidade, enfim, justiça climática, que recebem milhões e milhões de recursos, mas a nossa população da periferia não está nem um pouco empoderada de um debate sobre justiça climática. Enfim, então isso é o CPA sendo uma voz dissonante nesse coreto todo aí. Entendi, amor. E me fala uma coisa, como é que começa essa tua experiência com os movimentos sociais? Foi a partir do coletivo de fusão ou não? Falar de mim. Então, eu comecei, na verdade, fazendo filmes de formato popular, né? De 1 minuto, de 4 minutos. E aí, naquele momento, eu percebi que trabalhar com audiovisual era a minha praia, assim. Eu larguei uma faculdade que eu fazia antes. E aí fui me meter na cara de fazer filme de 1 minuto, de 4 minutos. Não só meus, eu fazia nos filmes dos outros, né? Me oferecia para qualquer função. Continuista, bater claquete, qualquer coisa, eu estava me oferecendo. E aí eu passei 1 ou 2 anos fazendo isso e, aliás, eu passei um certo tempo fazendo isso e aí fui conhecendo outras pessoas, jovens também, estava todo mundo com 18, 19 anos ali. E a gente pegou e percebeu que a gente tinha que fazer mais e tava naquela gana. Aí foi formar o coletivo de fusão, que a gente tava querendo também sair de caixinhas, né? A gente não queria fazer só cinema e audiovisual, aí tinha o pessoal da música, tinha o pessoal das artes visuais, a gente foi fazer um coletivo que trabalhava artes integradas. Então, desde aquele momento, a gente começou a fazer muitas ações que eram dessa ideia das artes integradas e já tinha uma perspectiva de discussão de direitos humanos, tá? Logo no começo. Nosso primeiro evento foi um evento no Dia dos Direitos Humanos, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aí a gente fez o festival Até o Tucupi, que é esse grande festival de artes integradas que está até hoje aí. Eu participei bastante. E dentro desse trabalho do coletivo de fusão era muita pegada artística e cultural, né? Entre 2006 e 2012, que foi minha principal atuação dentro do coletivo, a gente fez de tudo. A gente fez festival, mostra, a gente fez um grupo de videodança e sempre numa pegada de conexão com a nossa própria terra, com o nosso próprio povo. Então, bater na mesa e falar, aqui é um festival Até o Tucupi. E aí a galera falava, nossa, que nome esquisito, né? E tal, muito esquisito. Mas é uma expressão local, com uma comida muito própria, muito nossa, que sempre teve como base, inclusive, se você pegar todas as edições do Até o Tucupi, era levar bandas que tenham sons autorais. A gente não leva cover, é uma política nossa, assim, a gente queria valorizar coisas da terra. Então, eu fui formado nisso, se for parar pra pensar, né? Porque eu fiz faculdade de jornalismo depois e tal, mas eu acho que a minha formação é movimento social. Então, nesses anos todos, eu tenho a vertente formal, fiz a faculdade de jornalismo, depois fiz mestrado em cinema, mas em paralelo eu sempre continuei trabalhando com movimento social. Eu já cheguei a largar emprego para poder continuar em movimento social.
E eu acho que isso é a minha formação principal, é essa, assim. E eu acho que eu talvez tenha me perdido da pergunta. Não, olha, a gente vai fazer então agora o intervalo e aí no retorno a gente fala um pouquinho, né, dessa tua experiência e com segurança da informação também, a gente complementa. Tá bom. Então, até daqui a pouquinho começa na diversidade. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Cenário Diversidade de hoje, que recebe para conversar com a gente o pesquisador e jornalista Alan Gomes. Mas antes de retomar minha conversa com ele, eu queria te convidar para acessar as redes sociais do Cenário, que lá você vai encontrar os episódios anteriores do nosso programa e todo o material jornalístico que é produzido pela nossa equipe. Bom, Alan, a gente estava conversando um pouquinho sobre a tua trajetória dentro dos movimentos sociais, né? E aí, tem um projeto muito legal que você coordenou, né? E aí é parte também tem a ver com a tua dissertação de mestrado, que eu falei, não vou conversar sobre ela hoje, porque eu quero trazer um outro programa, que é muito interessante, o tema, né, que o Alan trabalhou, pesquisou, que é sobre cinemas de rua aqui da nossa cidade, Manaus. Mas aí você fez um passeio guiado, né? Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa experiência. Certo. Vou retomar também a nossa fala sobre a minha experiência com o movimento social, né? Então, quando eu vou para academia, eu sempre ficava incomodado com essa ideia de que a gente produz uma pesquisa, gera uma dissertação e ela fica guardada lá. Então, eu sempre me incomodei com isso e pensei, eu acho que a minha pesquisa ela tem que circular, tem que ultrapassar os muros da universidade. Os muros da universidade, exatamente. Então, eu estava fazendo mestrado em cinema e audiovisual na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, morei lá por 3 anos. E aí, uma oportunidade que eu tive para mim em Manaus, em 2019, eu quis propor isso. Acho que foi em novembro de 2019. E a ideia foi aproveitar a pesquisa que eu estava fazendo sobre as salas de cinema do início do século XX para fazer um passeio guiado que eu poderia compartilhar com as pessoas algumas das histórias, das conclusões que eu estava tendo com a minha dissertação. E foi interessante porque fizemos uma chamada nas redes sociais, foi até pouco divulgado assim, né? Não teve grande repercussão. Mas apareceu mais de 10 pessoas e o calorzinho da cidade também não deixou o passeio muito agradável, mas foi divertido porque as pessoas se engajaram em estar ali, né? Então a gente fez um passeio que começou na Jonatas Pedrosa, que é na frente do Cine Éden, né? Ainda tem essa fachada lá. Aí veio andando pela 7 de setembro, que a gente encontra a fachada do Politeama, que hoje são Lojas Americanas, e no lado oposto, onde hoje é uma agência do Banco Itaú, foi o Cine Guarani, né? Então, esse momento da história é interessante porque o Cine Guarani foi uma mobilização da sociedade amazonense contra a demolição dele, mesmo assim foi demolido, enfim, uma memória apagada. Então a gente contei isso no passeio, então a gente veio descendo a 7 de setembro para subir a Avenida Eduardo Ribeiro, e aí tem uma porrada de salas ali, que é o Cine Avenida, o Cine Odeon, o Cine... Não vou lembrar de cabeça agora todos, tá? Enfim. Mas tem mais salas ali na região da Eduardo Ribeiro. E a gente deu a volta, desce a 10 de julho, que a gente vê o Cine Renato Aragão, e seguiu até a Joaquim Nabuco Não, olha, tô invertendo. Eu acho que a 10 de julho é o Oscarito, e na Joaquim Nabuco que termina Renato Aragão. Eu confesso, eu não lembro mais. Frequentei quando era adolescente, mas assim,
Faz tempo. E é triste isso, né? Porque com a chegada aí dos grandes shoppings, das grandes redes, a gente perdeu. Exatamente. Hoje a gente tem o Casarão de Ideias, né? Com a sala, que é o local, assim, que eu ainda faço questão de ir. Até porque é o perfil de filmes que eu gosto, né? De uma pegada mais alternativa. E aí, não o blockbuster, né? Não curto muito. Mas eu vou aproveitar até para lembrar, se a audiência estiver assistindo aqui, quem lembrar dos cinemas, quem quiser me corrigir, por favor, a caixa de comentários está aberta, vamos abrir esse diálogo. Eu adoro conversar sobre isso de verdade. E tudo isso que você está falando sobre as salas dos shoppings terem tomado de conta, tem a ver com o que eu estava pesquisando, né? Porque você passa a se relacionar com a cidade de uma outra forma. Porque quando tinha uma sala de cinema de rua, você tem uma sala de cinema de rua, aí você vai num lanche, que é próximo, não é exatamente uma coisa. E aí, com esse fluxo de pessoas, vai gerando também acesso ao comércio. Então, é uma forma de se relacionar com a cidade que é diferente de hoje, né? Os muros dos shoppings e tal, que ficam ali contendo essas pessoas e as relações sociais. Essa reflexão também tu vai para pensar na própria condição da cidade no século XXI, em comparação com o século XX, né? Porque tu vai ver que a relação de segurança pública afeta muito essa relação. A questão da mobilidade urbana, a questão dos próprios preços e custos de se manter uma sala de cinema. Então, a minha pesquisa vai discutir muito isso e vai discutir essas questões de memória, como a gente estava falando no bloco anterior. Sempre foi uma preocupação minha, particular, e também do próprio CPA. Essa preservação da memória, entender de onde viemos para poder planejar melhor para onde vamos, reconhecer os nossos, né, mais velhos, enfim. Essa pesquisa sobre a sala de cinema envolve isso. Então, não sei se eu posso já puxar outro gancho, dar um spoiler, que um dos próximos projetos que a gente vai desenvolver pelo CPA é justamente o Laboratório de Memória Audiovisual, que a gente quer recuperar algumas... A gente vai começar com a acervo do coletivo de difusão, como eu falei antes, das fitas mini-DV, digitalizar elas, porque elas têm umas fitinhas, você não tem mais dentro para ali para rodar, e aí disponibilizar ao público, mas também buscar acervos particulares das pessoas que tenham esse tipo de fita e queiram preservar, né? Porque tem um campo da pesquisa audiovisual que é justamente sobre isso, sobre a preservação da memória. E aí eu vou lembrar uma trajetória de quando eu comecei do Festival do Minuto, por exemplo. Se a gente for para pensar, uma boa panorama da cidade no início do século XXI está preservado visualmente pelos filmes do Minuto. As palafitas que hoje deram lugar ao projeto Prosabim, a gente vê lá no filme do Minuto. O sinal, assim, eu estava conversando com a que eu fiz parte também, né, desse projeto, e o filme que a gente fez foi justamente nesse local, né, e não existe mais, mas está ainda preservado, provavelmente, né, Júnior, que agora você me falou que tem um novo nome, a gente perdeu o contato, deve estar preservado e está preservado na memória também, né. E aí, então a gente vai fazer esse laboratório da memória audiovisual, na primeira etapa para converter essas fitas e manter e tal, mas também eu quero fazer uma segunda etapa, que é registrar os mestres da cultura, né? Trazer depoimentos deles e tal, e fazer entrevistas longas para a gente ter essas falas, né? Foi uma coisa no start que deu, foi muito na questão da pandemia, que a gente foi perdendo lentes dos nossos mais velhos e a gente às vezes não tem uma entrevista, não tem um registro. Isso é uma falha muito grande nossa em vários campos, né? Aqui na cidade a gente não tem essa memória, né, de pessoas que fizeram muito pela nossa cidade. Exatamente. Não tem. E aí então eu vou pegar esse campo da cultura para mim. Vocês de outros campos, por favor. Lutem aí, né? Faça a sua parte. E aí a gente quer fazer a segunda etapa disso, registrar esses mais velhos e tudo mais. E uma terceira etapa que eu queria convidar artistas, convidar comunicólogos, enfim, influencers talvez, que pegassem esses materiais, essas gravações, esses registros digitalizados e aí fizessem remix, né? Fizessem novas obras a partir disso. Então, eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso, e quando,
Mas assim, é uma luta que vai ser para esse próximo ano que a gente vai tentar travar aí. Ah, bacana. Assim, boa sorte, os editais estão aí, né? E assim, eu queria puxar um pouquinho o Alan, diretor também, né? Você tem aí algumas obras, tipo Só de Feira e Gritos da Noite. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. O Só de Feira é um exercício da universidade. Até eu brinco que se eu fosse ver daqueles caras que pensam numa carreira linear e não sei o que, a gente não seria citado. Mas eu gosto de citar ele na minha mini bio porque é justamente esse contraponto. Uns anos atrás, acho que foi uns 2 anos atrás, eu participei de um evento e aí foi colocado isso, assim, esse pensar carreira, assim. E eu faço cinema, mas eu nunca pensei em uma carreira, eu nunca me vi, eu vou começar a fazer curta, depois longa, e vou chegar no Festival Internacional, eu vou passar em tapete vermelho. Nunca foi minha vontade, sempre achei estranho me ver nesse lugar. Eu faço audiovisual para contar histórias, eu faço audiovisual para registrar a minha cidade, meu povo. Então, é uma carreira que eu já vou dizer que assim, é não linear. Porque assim, meu último filme, eu acho que tem já 6 anos, que é o Gritos da Noite. E eu não é uma inquietação minha ficar produzindo, como às vezes outros colegas têm essa inquietação de produzir todo ano e tudo mais. Então, para falar especificamente sobre esses filmes, o Só de Feira foi um trabalho da faculdade, né, de 2015, se eu não me engano. E a gente foi fazer um registro de um depoimento de um feirante lá da Feira da Banana. Só que o resultado final ficou nessa pegada que eu tô falando também, né, do remix. Porque era um depoimento dele, mas a gente começou a trabalhar muitas tomadas e muitas texturas visuais daquela feira, daquela situação de feira, enfim, trazendo imagem de câmera de segurança, enfim, a gente fez uma grande mescla e acabou ficando, a gente tirou uma nota boa, isso é importante, uma boa nota no trabalho. E aí eu gostei, até hoje estava no YouTube e, enfim, tem até uma boa visualização. O Gritos da Noite é um suspense, foi um trabalho feito gravado em 2015, eu lancei em 2016 e ele circulou a Amazônia pelo Sesc Amazônia das Artes. Bem interessante também, ele tem 12 minutos de duração e é uma abordagem sobre o Anhangá, né, que é uma visão de vários povos indígenas. Só que assim, eu não sou indígena, não tenho propriedade para falar sobre isso, então a gente trouxe uma abordagem ficcionalizada, assim, foi, enfim, bem nessa pegada mais ficcional. Isso, sem compromisso com determinadas leituras. E aí, até porque, quando a gente começou a fazer a estudo e a pesquisa do trabalho, deu para perceber que cada região, cada povo tinha uma visão específica sobre o Anhangá. Então não dava para fazer tudo com o filme, entendeu? Então foi mais leve, digamos assim. Sobre essa questão da direção, a gente lá no coletivo de freelance teve um grupo de estudos de videodança. Aí eu fiz 2 videodanças lá, como diretor e autor. Uma chama Oro e a outra Enquanto. E aí é uma coisa mais experimental, assim, muito sem compromisso narrativo, enfim, buscando outras experiências audiovisuais. Foi com qual grupo de dança? Não, a gente, no coletivo de difusão, a gente tinha esse grupo que estudava videodança, mas a gente não necessariamente registrava a dança. Era uma abordagem extremamente experimental. Então, por exemplo, o Sábio Stouco participava, né? E ele fez uma videodança só com os brinquedos do sobrinho dele, mexendo, enfim. Aí eu fiz uma videodança que era 2 pessoas dormindo. Então, assim, era uma coisa mais desse campo da experiência, assim, da experimentação. Mas dentro do nosso grupo, outras pessoas que eram muito do campo da dança também exploravam essa parte mais coreográfica, como o Odacir Oliveira, o Valdemir, né, que é o professor da UEA, Valdemir Oliveira. Então, cada um tinha uma vertente mais específica. O meu trabalho eu comecei a chamar de registro dos movimentos marginais, assim, porque eram pessoas dormindo, então transformava em dança aquela movimentação na cama, né?
E o outro trabalho foi o polo, que era um hiperfoco, assim, na pulsação do corpo, enfim. É muito estranho ficar falando e vai te mostrar. Não, mas isso está disponível, né, na internet, as pessoas buscam e tá tranquilo. Alan, então, assim, eu queria que tu fizesse suas considerações finais, né, reforçasse esse convite para as pessoas irem até o Margem. Certo. Então, gente, eu queria principalmente convidar todo mundo a participar do Margem, Encontro Amazônico de Comunicação, Cultura e Tecnologias. Vai acontecer dia 6 e 7 de dezembro, lá no IFAM do centro, né? O antigo Cefet, né? Muita gente não lembra como Cefet, pelo menos. Ou Escola Técnica, acho que é mais antigo ainda. A programação será manhã e tarde, principalmente. No segundo dia a gente vai ter encerramento com a banda Casa de Caba. As maiores informações estarão disponíveis nas redes sociais do CPA. Pode falar? Pode. No Instagram @CPA_Amazônia. No Twitter, CPA_AM. E no Facebook, Centro Popular de Comunicação e Audiovisual. Você acha tudo isso? Aí lá vai estar direcionado para o nosso site, o Simpla e tudo mais, porque não vou lembrar de cabeça os outros links específicos. Então, acessem nossas redes e conheçam o Margem. Ah, bacana. Alan, muito obrigada, né, por ter participado aqui com a gente. Desejo muito sucesso. Quero ir, vou, né? Já vi que vou estar de férias, vou poder participar lá do evento também, aprender bastante, trocar. E é isso. Espero que a gente possa, né, num próximo programa, conversar sobre essa questão dos cinemas de rua aqui, que eu achei bastante interessante. E, assim, agradeço a você também que nos acompanhou, né? E já deixo o convite para a próxima quarta-feira com mais Cenário Diversidade.